Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo, Seja bem-vindo. obrigado pelo convite. É um tema extremamente importante a gente discutir, é um tema que a gente tá vendo e ouvindo muito pouco, né, sobre a saúde mental nesses tempos de pandemia. Acho que vai ser um bom bate-papo. E, e também já aproveitando para agradecer toda a ajuda e o suporte aí dos nossos apoiadores do Hospital Rio Grande, do Grupo Incor, da Doctorim também, que estão nos ajudando aí a falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que a gente vai falar hoje. Ótimo. Igor, vamos falar um pouco rapidinho do Dr. In, porque eu recebi muito direct de pacientes meus e pessoas perguntando o que significava, o que que era isso, até porque eu botei Sim, meu subnick lá do meu sim. profile. E ninguém melhor que você para falar um pouco do Dr. In. Vamos lá. O Doctorim é um aplicativo, é uma startup de healthcare, né? E a gente é uma plataforma que a gente visa o atendimento domiciliar, tanto domiciliar quanto O hoje em dia virtual. por telemedicina. E a gente está conseguindo dar o acesso para pessoas, principalmente as pessoas com mais dificuldade, a ir a um consultório e ter a facilidade de marcar a consulta. Então, o aplicativo é super simples, intuitivo. Você baixa tanto na Google Play quanto na Apple Store. Baixando o aplicativo, você bota todos os seus dados, o seu perfil, as doenças que você possa vir a ter e escolhe a profissional que você quer. Hoje nós estamos com você, uma ótima, excelente parceria, que é uma psicóloga maravilhosa, temos várias especialidades médicas, você escolhe a sua especialidade, tanto quanto domiciliar quanto por telemedicina, e faz a sua consulta. Marca, agenda seu dia, ao dia e a hora e faz a sua consulta. E é comodidade, né? A Sem dúvida, domicílio ou virtual. sem dúvida. Hoje em dia, com essa possibilidade do virtual, se torna mais fácil, né? Então, ainda não é muito bem definido até quando a gente vai ter isso, porém vamos ainda e estamos aperfeiçoando cada vez mais essa possibilidade. Não, assim, até num papo paralelo a isso, atualmente, na atual circunstância, tudo está sendo virtual, Sim, tudo. E eu estou tendo muitas dificuldades, muitos pacientes que não estão querendo ter atendimentos presenciais devido ao risco, que são do grupo de risco, mas eles preferem o virtual. Então, sim. a lista está cada vez maior e a comodidade também de muitos pacientes estão achando maravilhoso o fato de estarem em seu cantinho, reservam um local, fazem sua consulta ali e não tem Bom, essa locomoção, né? exatamente. Hoje em dia não tem mais essa obrigatoriedade de ir à clínica. Hoje a gente está disponibilizando essa possibilidade do médico ou qualquer outro profissional que a gente está cada dia expandindo mais isso. E de ir até você, tanto no seu consultório, na sua clínica, ou no seu com o escritório, na sua empresa, aonde for, o médico pode ir até você. E vem, E vai, e com vem. certeza. Igor, e hoje a gente já tem aqui um bocado eu estava aqui interagindo antes de você entrar, Sim. e eu fui falando, né, quais seriam nossas abordagens hoje, e Uhum. as dúvidas todas gerais aqui, foi praticamente uma de tudo que eu mencionei que seria debatido hoje. Certo. Mas eu vou deixar por último, Tá que é o bom. sexo para pacientes com portador para marca-passo. Isso aí é um tema bacana, porque além do próprio marca-passo já ser um tema ainda que ter todo um tema mais difícil de debater, porque todo mundo tem muito medo, mas o tema vai ser legal poder mostrar que o portador de marca-passo, assim como o cardiopata, tem sim a possibilidade de ter uma vida muito normal. Então, isso não impede ele de fazer nada, só vamos ter as limitações, né? As limitações é que é a dúvida do Isso aí a povo. gente vai passar. Igor, dando continuidade ao nosso tema aqui, sobre a psicologia aplicada à cardiologia, a gente debateu alguns estudos que chegamos a ver juntos. Sim.
E me fala um pouco desse teu campo profissional, que é lindo, sobre as emoções relatadas dos pacientes para exames de Holter. Sim, acho que assim, a gente começando bem lá do início, a gente está vendo que já tivemos uma pequena pandemia, vamos dizer assim, há um tempo atrás, pelo H1N1. E esses Uhum. estudos dessa época estão nos ajudando a entender um pouquinho de como estão acontecendo as coisas hoje, né? Então, nós sabemos que a quarentena, a cada uma pessoa que fica infectada, nós temos, em média, outras 40 pessoas que vão desenvolver algum tipo de doença da saúde mental. Isso por todos os fatores, pela quarentena, pelo próprio medo da doença, por tudo que a gente vai debater devagarzinho hoje. A questão do Holter, eu achei esse estudo um estudo bem legal, que ele conseguiu avaliar os sintomas, as emoções relacionadas ao que a gente encontra no Holter, que a gente busca arritmias, né, principalmente, a frequência Uhum. cardíaca e tudo. E foi dividido entre emoções positivas e negativas. As emoções positivas mostraram que também tem algumas arritmias, mas principalmente as emoções negativas mostraram que a maior predominância de arritmias nessas emoções negativas. Então, foi um estudo com em torno de 40 pessoas, elas utilizavam o Holter, e com o Holter elas iam analisando o momento que elas sentiam qualquer emoção, tanto positiva quanto negativa. Isso serviu para nos mostrar, apesar de ser ainda muito difícil relacionar toda a parte psicológica da doença, da saúde mental com a parte orgânica, está cada dia sendo mais avançado, a gente viu que existe sim a relação das emoções com alterações, principalmente arritmias, né? Foi visto mais em mulheres, na tristeza, na raiva, nos homens nos homens também na raiva, mas foi evidenciado sim, e existe relação. Não, a gente não pode dizer com tanta força, com um estudo tão grande, com um número de pacientes tão grandes, mas foi evidenciado sim o que já vem sendo visto há muito tempo, né? Que o corpo é um só, né? Não existe o coração e o cérebro e a saúde mental. Então, tudo tem influência. Então, quando você mexe com o cérebro, você vai mexer também com o coração, com o intestino e com o todo, né? E é interessante também nesse estudo que os gêneros, Sim, homens e mulheres. A mulher é mais intensa, né? é. O homem, você vê que o homem é um pouquinho mais apático, vamos dizer assim, né? Ele tem mais, os sentimentos dele, as emoções são mais restritas, assim. A mulher, Apático. é, Bom que você chegou num tema interessante e indagador. Várias das minhas pacientes, quando vêm relatar que seus esposos são cardiopatas, que elas não querem estressar para não agravar o caso, a sim, situação, então elas chegam para mim, mas parece que eles são apáticos. Eles usam isso como argumentos para não interferir em nada. E eu vejo que, de fato, elas se envolvem emocionalmente. E o exame de Holter, quando é para o lado feminino, elas deixam muito mais específico e explícito as suas emoções, mas que, por incrível que pareça, não é a ansiedade, é sim, a raiva, sim. A raiva, a tristeza, principalmente, a tristeza. a tristeza principalmente. Eu vi que nesse estudo mostra as arritmias supraventriculares, que a gente chama que é da parte do átrio, vamos dizer assim, do coração, que a tristeza, quando relaciona às mulheres, é o que mais tem, a maior concentração de arritmia foi relacionado à tristeza, com esse lado das mulheres. Os homens, eles têm realmente uma quantidade de arritmia menor que as mulheres. E relacionado quando relaciona-se à emoção, né? Isso a gente está tirando que o paciente é doente, cardiopata, não doente. Foi uma coisa voltada exclusiva à emoção, né? Mas me diz uma coisa, essa arritmia cardíaca que as mulheres sentem no momento da raiva, elas são mais evidentes nelas. Nos Não, homens, essa arritmia cardíaca, elas são tão evidentes assim, emocionalmente falando, porque nem eu, como profissional, consigo então, identificar não, então os muito, dois porque têm, né? É isso que a gente tá, esse que é o X da questão. Ninguém consegue
dizer com propriedade ainda, por ser um tema muito estudado, um tema que vai demandar ainda tempo para ter uma certeza maior, o porquê que tem mais nome, por que tem menos na mulher, por que faz a arritmia. Existem suposições, mas certezas ainda vai levar algum tempo. Mas a gente vê que sim, que a mulher tem mais arritmia, principalmente com as emoções negativas. O homem, querendo ou não, tem mais arritmias ventriculares, porém mais relacionado às vezes até a emoções até positivas, como alegria. Você vê no estudo que mostra isso. Mas quando se pensa na relação das arritmias entre os sexos, se vê mais nas supraventriculares e mais relacionado às mulheres, relacionadas às emoções consideradas como negativas, né? E isso também, no próprio estudo ele fala, né, que a mulher tem questão hormonal, ela passa pela questão da menopausa, do hormônio. Então, a mulher é mais emotiva que o homem. A gente sabe por toda essa descarga hormonal que a mulher passa durante toda a vida. Então, o homem, vou dizer, é um pouco mais apático. E isso foi legal de ter visto nesse estudo, que nos mostra a tendência disso, né? Que as emoções negativas, elas podem sim levar a alguma arritmia, né? E é interessante isso, que até em consultório você percebe também que assim como os homens são a parte que emocionalmente falando, eles são como uma cebola. A gente tem que ir a camadas, Sim, enquanto as mulheres são bem mais emocionais. sim, sim. Então, eu tenho convicção que uma paciente sua ela chega desabafando a vida dela todinha para Sim. explicar o motivo da patologia dela. Isso. E já o homem não, ele olha para você, eu tenho certeza que ele faz, mas doutor, por que eu tô assim? O homem, ele se nega mais a aceitar que uma doença psicológica pode estar levando tudo aquilo que ele está sentindo, né? A mulher, ela já aceita com mais facilidade tudo isso, acredita mais. O homem não. O homem fala, não acredito que essas bobeiras estão acontecendo comigo por causa da minha cabeça. Então, isso hoje eu vejo com mais frequência. Não, E, e o interessante é que, assim, de fato, eles se tornam incrédulos quanto às questões emocionais e quantas mulheres, elas, além de aceitarem com maior facilidade, elas descrevem o que levou sim, àquela patologia. sim. As minhas emoções, olha, doutor, a minha vida não tá fácil. Muitas vezes ela já chega com um diagnóstico dizendo que ela pode estar ou depressiva ou com uma ansiedade. O homem ele acha que é alguma doença orgânica, alguma coisa mais. Até você conseguir mostrar que pode vir a ser uma doença realmente psicológica, aí demanda mais tempo. Como você falou, o homem é uma cebola, você tem que ir devagarzinho para chegar no problema. Camadas em camadas. Sem dúvida. Inclusive, eu tenho vários pacientes que foram encaminhados do cardiologista para mim. Se eu for listar uma Sim, numeração para você, são muitos que são encaminhados pelo cardiologista, que estão apenas com crise de ansiedade generalizada, que não aceitam como tal sim, e acham que é uma frescura. E é incrível, porque é preciso chegar um profissional, como você, e dizer: olha, você tem que procurar um psicólogo, sim, porque você está precisando. sim. A gente As já questões busca. emocionais, nossa, literalmente você. E ele ainda olha para você, e quando ele chega no consultório, é interessante que ele chega dizendo que o cardiologista inventou que eu tô com isso. Exatamente. Isso é bem comum. A hora que você toca Ele nesse não assunto, identificou, ele não viu, e ele tá dizendo que eu tô com essa ansiedade aí. verdade. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que fazer o quê? E muitos têm uma crença de que é só sentar e conversar, né? Não, vou chegar e conversar e vou ficar bem, tô curado. Sim, Mas são os hábitos que devem ser mudados, as qualidades de vida. exatamente. Principalmente você, como profissional da área, você sabe muito bem que a qualidade de vida ela interfere Sim, 100% é uma coisa que a gente vai debater. principalmente na vida dos cardiopatas. Sim, sem dúvida. É Então, a aquela coisa. atividade física, que muitos fogem, uma rotina, e principalmente na atual situação, muitos estão procrastinando, está existindo uma procrastinação Sim. gigantesca. Se você for As pessoas ver, elas não estão fazendo não estão criando uma rotina diária, não estão tendo uma rotina produtiva. sim. Estão passando a maior parte do seu tempo procrastinando e a outra maior parte com uma péssima alimentação e zero atividade física e zero. O difícil é que a gente tem que entender, eu acho que a gente, até como profissional, para a gente poder ajudar, porque a gente está passando por isso também. Você está me ouvindo bem, Mila? Você Oi? está me ouvindo bem? Não, deu uma baixa aqui agora alta que eu vou. Melhorou?
segura um segundo aí. Segura um segundo. Só um segundo, Igor. Não, tranquilo. Bom. Diz oi. Oi? Melhorou. Vamos lá. Melhorou. 100% agora. Que eu estava dizendo que a gente tem que entender que para a gente poder entendê-los e também nos entender é que ninguém nunca passou por isso que a gente está passando, né? Essa pandemia, todo esse medo, toda essa insegurança, então acaba sendo algo novo para todos. No meu consultório a gente costuma ter, na cardiologia principalmente, essas queixas, né, de ansiedade e tudo, mas agora realmente, se nós pudermos contabilizar ainda a cada 10 pacientes, a gente vai ter uma média de 6, 7 com queixas para mais, né? Com queixas bem típicas de uma ansiedade, uma depressão. Então, ansiedade e a depressão. Se tornou mais presente, eu acho, do que a gente já vinha acompanhando e observando. Né? E parece que está sendo mais aceito. Parece não. Eu estou observando que está sendo muito mais aceito hoje essas patologias e a depressão. Eu sempre costumo dizer que por mais que abordem o tema depressão, de fato não está sendo feito nada. As pessoas escutam, têm maior visibilidade, mas tem menos ações sobre tal e menos aceitação. Então, o indivíduo que tem, geralmente ele não quer assumir, e é muito mais fácil, voltando ao gênero, a mulher assumir a sua patologia do que o próprio homem. O homem, ele não enxerga a depressão como uma patologia, ele enxerga como falta do que fazer, entendeu? Exato. Então, ele se entrega mais emocionalmente, e a aceitação é negativa, sempre. Ele nunca aceita. Enquanto a mulher, ela aceita melhor a sua situação, ela consegue contextualizar melhor a depressão na vida dela e ela ainda tem todos os argumentos que justifiquem ao que levou ela aquilo dali, mas o homem não. O homem é preciso passar por um trauma gigantesco para ele poder ter um pouco mais de discernimento do que está de fato acontecendo emocionalmente com ele. Sim. E isso afeta gradativamente e de forma abrupta a arritmia dele. Sim. Aí começam todos os sintomas, vamos dizer assim, orgânicos dessa depressão. Vamos botar Entra assim. compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Aí ele começa abuso de álcool, voltar a fumar ou aumentar o tabagismo que ele já tinha. Começa tudo, né? O sedentarismo. Aí a gente vai levar a uma cascata de maus hábitos que vão levar ao aumento do risco, não naquele momento, mas mantendo esse mau hábito, a ter doença cardíaca, até mesmo outras doenças renais, AVC, por exemplo. Então, por isso que agora é importante a gente conseguir lidar com isso, diagnosticar o quanto isso, tratar, encaminhar os pacientes para o tratamento o quanto antes para a gente conseguir já barrar esse momento de dificuldade que estamos todos passando. Né? Fora que nós sabemos que já a depressão por si só, ela já é um fator de risco para o infarto. Ela por si só, sem o paciente ser cardiopata, sem o paciente ter fatores de risco, você sendo depressivo, você já tem o risco de evoluir para um infarto, por exemplo. E quando você já é cardiopata, isso piora. Porque vai aumentar o risco do infarto, sim, o estresse em cima da própria doença. Você vai, com a própria depressão, você pode não se tratar, não fazer uso regular das medicações, não obedecer a dieta, como a gente está falando, não fazer atividade física. Alguém que siga Exato. As prescrições assiduamente, alimentação, atividade física, medicação. E a medicação, eu percebo de muitos pacientes cardiopatas que eu tenho, que a maior dificuldade deles é de tomar corretamente a medicação.
não tomam corretamente, não tomam no horário. Sim. E tem muitos, sabemos que se auto se livra da medicação Sim. sem autorização médica. Eu acho que aí já chega num ponto que eu não sei se ele está interessado tanto na vida, né? Então, é um ponto que a gente tem que discutir, com tudo isso que a gente está discutindo, depressão, ansiedade, ele pode chegar num ponto de mesmo pensar em suicídio. Então, é um fato que a gente até tem que pensar, porque nós estamos há 3 O meses. suicídio, o suicídio silencioso, não é? Que é aquele que você não faz questão por absolutamente nada de cuidados paliativos do seu bem-estar, Sim. e ele acaba em sobrecargas de fuga, que ele utiliza como fuga o excesso de tabagismo, o excesso Sim. do álcool, a péssima alimentação, a procrastinação, isso daí é uma fuga. Então, isso é um suicídio silencioso. Eu Então, falo, além do silencioso, eu vou ao pé da letra mesmo, como o suicídio de tentar tirar sua vida, pensamentos negativos, pensamentos de suicídio. Realmente, porque a gente está vivendo um momento muito intenso, né? Então, eu sei que seria o pior desfecho, né? Mas podemos sim ter esse desfecho. Então, é importante saber que tem que tratar para não chegarmos nesse desfecho. é bom que tem uma paciente aqui que está perguntando a pessoa, quer dizer, o paciente, ó. Minha ansiedade foi tão grande que minha pressão aumentou muito, chegou a 20/10. Exatamente. A gente sabe que assim, a ansiedade, o estresse, ele vai levar ao aumento dos hormônios que Pressão sanguínea. aumento dos hormônios liberados, estimulados pelo cérebro a aumentar e fazer uma descarga de adrenalina muito grande no corpo. Então isso vai aumentar, vai dar a sensação de batedeira, de palpitação, vai fazer a pressão subir, deixar a boca seca, a mão vai suar, dar sintomas intestinais, como diarreia, cólicas, vai dar uma náusea, dor muscular, uma tensão, tremores. E é interessante que tudo isso daí é um fator emocional, totalmente emocional. Sim. E olha a psicossomática que dá, olha a resposta que o organismo dá a uma questão, um fator emocional. O quão é grave isso? Tem uma pessoa perguntando também, Mirla, eu gostaria de saber sobre manchas roxas que aparecem em mim. Aí complicado, porque isso aí vai abrir... É subjetivo. Vai abrir um leque, tem que pensar em medicações, doenças hematológicas, eu acho que aí a gente vai fugir demais e complica. Eu sei, mas eu achei interessante, porque assim, eu tenho muitas pacientes com nível de estresse alto que possuem esse fator. E que eu já mandei para vários profissionais. A gente sabe que vai ter resposta dermatológica também, né? Então, exatamente. Manchas de estresse, eritema, tudo que pode estar relacionado com a ansiedade, né? Então, infelizmente, a descarga adrenérgica ela vai levar sintomas para todo lado, não é só para o coração. Então, se a gente for ver, nada segue um livro, né? Mas o paciente pode ter E é sempre bom, a gente sempre está indicando, não só aqui na live, mas como presencialmente mesmo, a procurar sempre um profissional qualificado para isso, nunca procrastinar e nem ficar acumulando doença. Sem dúvida. Porque a gente, fiquei com raiva, fiquei com hematoma, vai passar. É só a raiva. Às vezes pode não ser. Exatamente. Então é muito bom você uma coisa que a gente pensa bastante nessa parte da doença orgânica, vamos dizer assim, que a gente ainda tem essa divisão cada vez menos, é que você tendo uma palpitação ou sua pressão estando alta, não pode jogar direto a culpa na ansiedade, na depressão. Então você tem que buscar a primeira causa disso. Então se a causa for você já ter uma hipertensão, obesidade, tem que descartar todas as causas orgânicas, vamos dizer assim, para depois você falar, não, realmente eu não tenho nada, vou pensar na causa psicológica. Então, não pode direto atacar uma coisa, essa possibilidade da ansiedade. A gente tem que ir por partes, né? Lógico, pode ser atacado junto ao mesmo tempo, né? A gente pode caminhar juntos, né? Buscando a somatização. O corpo ele vai responder fisiologicamente, mas se você tem um fator biológico determinante, como obesidade, diabetes, hipertensão,
vai reagir. Sim. Primeiro você pensa na primeira patologia que você já tem ali presente, companheira da vida. Mas às vezes você faz o diagnóstico neste momento. Então, você chega como foi dito, a pressão 20/10. Será que isso é ansiedade ou já é uma hipertensão primária? A pessoa já é hipertensa. Então, É sempre que dá essa pressão então alterada? tem que tomar cuidado e não jogar a culpa nisso, né? Tem que diagnosticar, ter certeza de que é ou não é. Podemos tratar em conjunto, seguir ao mesmo tempo pelo cardiologista ou qualquer outro médico com o psicólogo, sim, sem dúvida. Mas tem que ser descartado, primeiramente, uma hipertensão que pode ser tratada com um remédio. Entendeu? Remédio, atividade física, Sim, uma sim, sim. terapia, Todo, qualidade, é todo o contexto, todo o né? contexto. Eu digo de É, remédio que você não é. falando de pressão alterada, eu lembrei agora, síndrome de coração partido. Essa aí entra junto com, por exemplo, hoje a gente está vivendo bastante. Eu não sei se a gente pode falar que já é um transtorno de estresse pós-traumático pela perda de entes queridos, ou até pelo. Traumas. É um TEP, né? Um transtorno de estresse Isso. pós-traumático. Por traumas em si, não só uma perda, né? Mas, por exemplo, um pai que ficou muito tempo na UTI. Então, isso pode sim levar a um estresse tão grande, tão grande, tão grande, que vai levar uma descarga de adrenalina que vai levar o seu coração a ter uma doença aguda, uma falência aguda. E isso, muitas vezes, ele simula um infarto, então acaba sendo pronto-socorro, com dores no peito. E muitas vezes ele é São todos reversível. caracteres de um infarto, né? Isso, os sintomas são muito parecidos. Então acaba chegando, muitas vezes o diagnóstico é feito como infarto, até fazer o principal exame diagnóstico para definir. E é só esse exame diagnóstico, que seria o cateterismo no caso, que é ali que você vai ter noção. Ó, eu acho que realmente não é um infarto. Podemos pensar, assim, do coração partido, também, mais conhecido cientificamente, Takotsubo, né? Tem um nome mais nome japonês. E então ela é reversível na maioria das vezes. É um quadro mais dramático, vamos dizer assim, porque é um quadro mais extremo, né, de uma necessidade tão grande, um estresse tão grande. Né? Não é só estresse emocional, existem outros estresses que levam a isso, mas normalmente. Eu te falei de um paciente que eu tive, né? Uma senhora, inclusive, 69 anos, 70 anos, que ela passou por vários traumas e apareceu, sim. Desenvolveu. E estava com toda a sintomatologia de pré-infarto. Sim. Normalmente o paciente chega no pronto-socorro com dor no peito, falta de ar, aí os exames iniciais já podem dar uma noção de que possa ser um infarto. Normalmente o paciente vai para o cateterismo, quando existe na instituição, né? E lá se vê, durante o exame, se vê que não tem obstruções no coração, né? Não tem um infarto. E sim, já se pensa, pela até a própria alteração que se vê no cateterismo e outros exames, se pensa nessa questão da síndrome do coração partido. Como agir? Como se preocupar? Então, é difícil porque é um quadro agudo, né? Você sente, começa a sentir como se fosse um infarto, você tem que ir pronto-socorro. Então, vai ter dor no peito, uma dor intensa, acompanhada por falta de ar, muitas vezes. Essa dor vai te levar ao pronto-socorro. Então, porque em consultório com pacientes meus, eu sempre faço uma rotina com eles, e se eles forem pacientes cardiopatas ou com a síndrome do coração partido, né, que é a síndrome do Takotsubo, então eu sempre peço para eles ter uma rotina de qualidade de vida e sempre estar procurando um profissional qualificado. Então, aquele verdadeiro bateria de exames. sim. E você está sempre em cuidado com isso. Agora, o nível de estresse oscila muito. Em tempos de pandemia, nesse isolamento, Sim. eu estou tendo, principalmente os idosos, como eu te falei, foi uma paciente minha de quase 70 anos de idade que foi tida com esse diagnóstico. Então, assim, os idosos, é muito difícil para eles ficarem presos em casa. Sim. Eu estava conversando hoje, engraçado, eu estava conversando hoje aqui com uma colega minha, e ela disse para mim o seguinte: a minha mãe, ela vai sair de casa, eu mando ela colocar a máscara, ela diz: eu não matei nem roubei para estar usando máscara. E eu tenho que sair. E eles não querem obedecer. E a mãe dela tem 72 anos, não quer obedecer. Sim. Então, é difícil para eles ficarem presos em casa, é difícil para eles que são bem ativos. Sim.
estarem em casa trancados. Então, assim, o nível de estresse acaba se tornando maior. É como E enquanto eles não enxergam o Covid, eles não aceitam o Covid. E eles vêm com mil e uma patologia. Eu passei pela cólera, eu passei pelo não sei o quê. E começa. Um bocado de doenças que eles passaram e que eles estão aí, que eles podem sim ter uma vida ativa, saindo, cozinhando, fazendo tudo. Mas nesse isolamento eles estão de fato precisando ficar quietinhos. E eu estou vendo a família tendo muita dor de cabeça quanto a isso. Isso é verdade. A gente está vendo com muita frequência, até dentro das nossas próprias famílias, a gente vê que os idosos mais ativos estão sofrendo muito, porque tira completamente da rotina, né? Então, vai tirar todos os fatores que ajudam no estresse, ajudam na solidão, acabam aumentando a solidão, porque fica todo mundo com medo de ficar próximo a ele, então... Exatamente. A solidão se torna o maior castigo deles nesse tempo. O maior castigo. Então, assim, eu já escutei de pacientes minhas idosas que a terapia está sendo um alívio porque eu estou podendo sair de casa. Calma, calma, não é assim. E assim, é estendido o tempo de terapia que eu coloco para eles. Eu estou dando um espaço muito longo. Estou tentando fazer virtualmente. Elas não aceitam virtualmente, elas querem presencial. Então, assim, todos aqueles cuidados devemos ter, mas para elas é um alívio. Meus pacientes idosos é um alívio, porque é uma fuga, literalmente, da prisão que a casa está sendo para eles. Sim. Eles não estão aceitando isso. E o estresse deles está aumentando muito. Sem dúvida. Aí o estresse vai levar a todas as consequências que nós estamos vivendo, né? Vai ficar depressivo, vai ficar realmente mais ansioso. Muitos já são depressivos, né? Agrava a depressão. Com certeza. Aí a gente Muitos começa a estão ver assim, tudo. Eu tô com arritmia, eu tô com arritmia, eu tô com arritmia, eu vou morrer a qualquer momento, eu vou infartar. Isso a gente está vendo bastante, todos os colegas médicos que não só nas clínicas, nem só cardiologista, mas nos pronto-socorros, a gente está vendo isso, que está chegando muita gente com queixa de palpitação, queixa de dores, e quando você faz todo o diagnóstico, busca essas doenças, você não, acaba não encontrando. Então, aí você pensa, aí você vê que realmente pode estar relacionado mais a essa questão emocionais, sem dúvida. Isso está sendo muito, muito importante, a gente está falando isso, porque está todo mundo focado na questão da doença, Covid. E o Covid, graças a Deus, em breve ele vai embora. A pandemia vai se resolver. O problema são as sequelas, podemos chamar de sequelas que vão ficar. Então, nós estamos vendo que o que eu vejo que uma das principais sequelas são as sequelas emocionais, que são as mais difíceis de ser tratadas. Então, é importante debater, pedir aos colegas que encaminhem o quanto antes, busquem encaminhar os profissionais para a gente poder tratar, identificar, diagnosticar e tratar o quanto antes. E é interessante também que, quanto a isso, eu digo muito para eles que não vejam os números, que muitos estão assim, bitolados na televisão. Sim. E quanto mais eles assistem, é como se alguns estão com muito pânico, muito medo, e outros estão, não estou no meio não corro risco. Sim. Mas é interessante, é o que eu digo para todos, gente, não olhe os números. Olhe que agora se aproximou. É um vizinho, é um parente de um parente, é um conhecido. Gente, está se tornando real, está deixando de ser número, está chegando próximo. Sem dúvida. Isso vai gerando... Está chegando próximo da gente. Exato. Isso eu estou vendo que isso está gerando mais... Isso está gerando ainda mais estresse, ainda mais ansiedade, porque está batendo na nossa porta. Exatamente. Então, assim, eu digo para todos, gente, parem, não enxerguem os números. Muita gente está... Eu tenho pacientes e conhecidos que estão acompanhando literalmente o Jornal Nacional para verem os números. Sim. Gente, os números ali, para mim, é uma margem de erro muito grande. Muito grande. Infelizmente, eles não mostram, eles só mostram o que assusta, né? Então, só morte. Mas existe um número enorme de pessoas que estão sendo reabilitadas disso. Só que eu acho que até para não diminuir o risco da doença, eles acabam mostrando mais as mortes. Então, que já assusta mais e leva as pessoas assustadas, elas vão se proteger. Então, acaba sendo mais por isso, acredito eu, né? É difícil, a gente está tendo que lidar com uma situação nova, né?
esses dias eu estava conversando com meu pai, falei, olha, meu pai é médico, cardiologista, aí eu conversando com ele, eu falei, ó, você nunca passou por isso, é uma situação nova, né? A gente está tendo que viver isso, é diferente. Assim, eu acho que uma outra coisa que é importante a gente falar, que frisar que os profissionais de saúde, principalmente, que estão na linha de frente, eu, por estar no hospital diariamente, eu vejo que a gente está, muita gente sofrendo muito com isso, com ansiedade, com medo, com pânico, alguns entrando em depressão por estar tendo que enfrentar isso. Foi uma escolha de todos, mas é um fardo e isso está tendo consequências também. Não só os da saúde, né? Todos que são considerados como essenciais que estão lutando, né? Nesse momento. Acho que esse foco é importante também. E você também tem um nenenzinho, né? Lembre-se que o profissional da saúde tem família, tem casa, tem pai, tem mãe, tem esposa, tem filhos. Então, ontem, inclusive, eu estava conversando com uma grande amiga minha, que é a madrinha da Bebel. Inclusive, ela conhece você e mandou um beijão, que é a doutora Edna Marlise, infectologista. Sim. E eu estava conversando com ela e a gente debatendo muito sobre isso e ela dizendo, Mirla, eu tô cansada, eu acho que eu tô literalmente assim, pela primeira vez, eu nunca escutei ela dizendo isso, ela trabalha muito. E ela disse que estava cansada, simplesmente porque os profissionais estão de frente e tem muitos que já pegaram Covid, se ausentaram devido ao Covid, a demanda está maior. Sim. E eu falo com ela quase que diariamente, e eu só vejo ela de plantão, menina, como tá pesado os seus plantões. Ela, Mila, a maioria dos profissionais estão querendo descanso, a outra maioria tá com o Covid, entendeu? Tá doente. A gente tá vendo isso nas escolas. Ela disse que se abrir o celular, tá lá. Alguém para substituir plantão. Isso a gente vem vendo também, que os hospitais estão cada dia mais sem estrutura, não estrutura física, mas estrutura pessoal para manter esse problema. E agora que a gente chegou no pico, então, teoricamente, o nosso pico do nosso estado, a gente vê que realmente você vê as escalas de plantão, vê as escalas dos técnicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais, você vê que furos e mais furos e mais furos, tendo gente que dobrar, que fazer serviço de 2 para tentar manter todo mundo bem, né? Serviço de 3, inclusive. Exato. Então, assim, parabéns para vocês que estão de frente. Parabéns mesmo. É um trabalho lindo, mas vocês também têm saúde emocional e vocês também têm família. Eu só reforçando que não somos só nós da saúde, né? Tem diversas outras profissões que estão se entregando também para manter todo mundo tendo uma vida próxima do normal, né? Então, do gari ao do frentista do posto, do entregador da comida, da pizza, do que a gente pede. Então, é verdade. Todo mundo merece, não todos merecemos, né? Mas essas pessoas acho que um pouquinho mais de carinho também e atenção. Um cuidado maior. Somos seres humanos. Exato. Todos nós somos seres humanos. Não adianta. Ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, não é isso? Exato. Então, assim, é interessante nisso tudo que, assim, a gente falou aqui, depressão, que os casos agravaram muito. Ansiedade generalizada, que também o pico está lá em cima. Arritmia cardíaca presente em quem tem ansiedade generalizada. Muitas vezes, desculpa, Mirla, mas muitas vezes não é arritmia. É a sensação do batimento. Então, não é a doença em si, né? É o que a ansiedade, a depressão, a ansiedade, o estresse, ele leva ao organismo a responder com uma palpitação. Então, o coração acelera, mas não necessariamente é uma arritmia. Ele está acelerado por descarga adrenérgica ou por adrenalina, para ser mais simples. Ótimo, você chegou num ponto interessante. Eu costumo dizer para meus pacientes que nesse momento de adrenalina, a respiração é muito importante. E você sabe que 99% da população ela não respira, ela puxa e solta o ar. Sim. A respiração ela é muito importante. E ninguém trabalha a respiração. Eu costumo dizer que o nosso pulmão ele é praticamente aquele menino da Etiópia. Ele quase nunca recebe oxigênio suficiente. Sim. E quando recebe em excesso, o bichinho fica feliz demais. Sim. Sabe nem como receber tamanha oxigenação. Então, o nível de estresse que o indivíduo passa, seja uma crise de ansiedade generalizada, seja uma depressão muito profunda, ou até mesmo a própria compulsão alimentar, a gente para de respirar. Paramos de respirar por alguns segundos.
Então, eu costumo dizer que o potinho de gotinha em gotinha, ele vai transbordar. Sim. A ansiedade é a mesma coisa. Você para de respirar. Esse parar de respirar por segundos faz com que o seu sistema imunológico, desculpa, que faz com que o seu organismo ele fique mais impactado com a dosagem de adrenalina que a gente está recebendo naquele momento. Faltou oxigenação cerebral. Seu Sim. cérebro está gritando socorro por oxigênio. E o que é que você faz? Pronto. Recebi uma dose de adrenalina, não sei como lidar, não sei o que é uma dose de adrenalina, mas o meu corpo ele tá aqui tremendo, eu tô suando e eu fico com a sensação de ofegante porque eu não consigo respirar. Aí é que tá, se você não consegue respirar, significa dizer que você deve parar Isso. e respirar. Sem dúvida. Você tem que parar e respirar. Não consigo. Aí é que tá. O eu não conseguir, essa nomenclatura, você reforça. Sem dúvida. Somatiza, né? Começa a somatizar. O seu corpo está gritando ali literalmente por oxigênio. Respira. Tanto que a primeira coisa que eu faço para você mandar uma resposta para o teu cérebro de que seu humano está vivo e bem, é você pegar alguma coisa docinha, coloca na boca, não mastiga. Chupa pacientemente um chocolatezinho, uma barrinha de chocolatezinho, bota na boca pequenininho, saboreia ele e tenta respirar calmamente, que você vai sentir. Agora, interessante é quando eu digo fazer isso, o paciente já se desespera e faz, mas eu não consigo. Cara, você não está nem tentando, você já está É, dizendo que não consegue. sem A dúvida. crença do não conseguir, a crença da somatização faz você ficar em pânico. E muitas vezes não, a crise de ansiedade generalizada é uma questão de controle emocional. Significa dizer que você está tendo um total descontrole emocional. Se você está tendo um total descontrole emocional, você precisa controlar. E só quem pode fazer isso é você. Sem dúvida. Nossas maiores prisões somos nós mesmos. Nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Então, devemos fazer o quê? Permitir se libertar-se. Sem Então, dúvida. para, respira. Mila, eu não consigo respirar. Doutor, eu não consigo, eu tô me tremendo, meu coração tá aqui querendo sair pela boca. Porque a primeira coisa que eles falam é meu coração. Eu vou ter um infarto. É, Eu não consigo. o maior medo, na verdade, é que a somatização, acho que é o grande problema, né? Não deixa você. Você não fica racional, vamos dizer assim, né? Você se torna, até você conseguir se centrar, muitas vezes, muitas pessoas não têm esse controle, né? É Mas difícil. você percebe que ele não consegue controlar o emocional, mas ele Sim, sente tudo e ele consegue descrever tudo que ele sente, perfeitamente. tá consciente. Não, consciente, muito consciente. O problema é que o emocional, ele trabalha de uma certa forma que ele domina todas as ações da pessoa, né? Então, se Aí eu torna. chego e pergunto a você, doutor Igor, quem controla o nosso emocional? Aí somos nós. Se, É um ciclo vicioso que se nunca se acaba, né? Exatamente. Então, se inverte a situação, o emocional está nos controlando. Significa dizer que o humano ali não existe. Só existem emoções aguçadas e Sim, descontroladas. Então, é preciso você assumir as rédeas das emoções. E quando eu começo a falar de emoções dos pacientes, são cinco, mas as mais importantes para mim são as quatro, que é o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Então, quando eu pergunto para o paciente qual é a pior emoção, muitos deles vêm para onde? Para a raiva. A raiva é a pior sensação, é a pior emoção que existe. Que nada. A pior emoção é o medo. O sim. medo, ele te bloqueia, ele te impede, faz com que você sinta-se triste. Caramba, eu tô triste por não ter assistido a live hoje. Por que eu não assisti a live hoje? Caramba, faz você ter crença de inutilidade. Eu sou inútil, eu poderia ter conectado a internet do vizinho, eu poderia ter pedido Wi-Fi, meu carregador quebrou, não pegou emprestado. Enfim, o medo faz você criar crenças negativas. Consequentemente, você fica ruim, você fica triste. Sim, O bloqueio, que é o medo, te impediu e fez você ficar triste. Então, o medo já te deu uma segunda emoção, que sim. foi a tristeza. O teu bloqueio te torna a criar crenças de incapacidade. Essas crenças de incapacidade faz você ficar triste. Aí, medo causa tristeza. Essas duas emoções somadas vai dar o quê? Raiva. Sim. Porque o que vai acontecer? Você, após a tristeza e o medo ali acumulado do bloqueio e as crenças de incapacidades criadas, você vai começar a criar raiva de si próprio. Caramba, eu sou um inútil mesmo,
por não ter conseguido fazer algo daquela forma, por não ter conseguido pegar um carregador emprestado para carregar meu celular para assistir a live. Então, você tem raiva de você mesmo. E essa raiva já está tomada por mais duas emoções, que é o medo que te bloqueou, a tristeza da sensação de incapacidade que criou, e a raiva de você mesmo por não ter feito algo. Então aí você, uma lapada só, três emoções aguçadas. O Mas pior é a raiva? Não, a raiva é apenas o resultado é o de duas gatilho, né? emoções. A preocupação maior é controlar esse gatilho, né? Disso tudo, né? Exatamente. E o interessante é que está na moda agora o gatilho, né? O gatilho é interessante que é nossa nomenclatura que está na moda. Mas ninguém nunca